Então, a pergunta de hoje, que é uma coisa que eu respondo todo dia no meu balcão, eu faço esse procedimento 2, 3, 4 vezes no balcão diariamente. É como adaptar um peixe recém-chegado ao meu aquário, tá bom? Como fazer a adaptação? É só soltar? Você vai ver nesse vídeo a minha dica de adaptação em 7 passos, tá bom? Eu sou o Wander, o especialista em aquarismo aqui da Aquarium Flora e Fauna. Você pode ver esse conteúdo tanto na página no Facebook, quanto no canal no YouTube. Os dois chamam-se Aquarium Flora e Fauna. Então, aqui nós temos um saco de peixinhos, aqui dentro eu coloquei 4 platis. Eu, como sou das antigas, a gente chama de plati. Tem gente hoje que chama de plati. Eu chamo de plati, tá bom? Por causa do Y no final. Então aqui nós temos 4 platis lindos, são 2 abelhinhas, plati abelhinha, que é uma variedade nova no mercado, 2 blood seta, né, glass blood, né, o blood glass, ele é vermelho, mas ele é meio transparente, bem interessante olhar na luz do aquário, e 2 azuis. Fato é que eu vou passar para vocês, então, o passo a passo de como adaptar esses peixes ao seu aquário. Vamos lá. O primeiro passo, como eu faço no balcão, eu uso isso aqui, ó. Eu adoro ferramentas simples. Olhando agora para o vídeo, eu estou lembrando Leôncio, acho que é do Pica-Pau, do desenho Pica-Pau, né? Aquela foca, talvez as pessoas nem conheçam. Me olhei ali agora e lembrei do Leôncio. Então aqui, o primeiro passo que eu vou pôr aqui, que quase ninguém faz, mas eu acho muito bacana, é você alimentar substancialmente os peixes do seu aquário. Então é o passo 1, alimentar, tá? Os peixes do seu aquário. O passo 2, isso para que eles estejam tranquilos e satisfeitos para receber os colegas que vão entrar no aquário, tá bom? Para serem menos agressivos. O passo 2 é você colocar esse pacote fechado como está, boiando dentro do teu aquário. Isso é adaptação térmica. Você vai fazer com que a temperatura do pacote, que está aqui dentro, da água que está no pacote, se iguale à temperatura do aquário. Então, eu chamo isso de molho, tá? É o passo 2. É o molho por 15 minutos. É o que eu chamo, o que é a adaptação térmica. O passo 3, que é mesmo meio óbvio, às vezes não, é abrir o pacote. O pacote vem assim para você fechadinho. Você vai pegar, vai puxar aqui, ó. Pronto. Abrir o pacote. Agora vamos ao passo 4. O 3 e o 4 são meio óbvios, mas para algumas pessoas não é. Então, minha experiência me diz que é melhor dizer. É dobrar a borda do saco plástico. Como que se faz isso? Ó, aqui está o saco plástico. Para ele não afundar, você dobra a borda sobre si mesma, assim, ó. Tá vendo? Você está criando uma pequena boia de flutuação, assim o pacote não afunda. Ele fica com esse ar preso nessa borda e daí ele não afunda, tá? Então faz isso que é bem simples e legal. O passo 5, que é o mais comum de todos, é pegar um copo de água do seu aquário e colocar dentro do saco plástico. Quando às vezes eu dizia isso, a pessoa perguntava, eu não colocava o passo abrir, mas tem que abrir o pacote? Tem que abrir, por isso eu coloquei esse passo de abrir. Então vamos anotar aqui, um copo de água do aquário dentro do pacote. E você vai aguardar 3 minutos. Opa, minutos, coloquei uma letra errada aqui, ó. São 3 minutos, você vai aguardar. Faz isso 5 vezes, ou seja, colocou um copo, espera 3 minutos, outro copo, espera 3 minutos, outro copo, 3 minutos. Aí as pessoas me perguntam, Wander, mas eu estou adaptando um pacote enorme de carpa, então põe caneca. Eu falo em copo, 200, 250 ml, uma xícara para esses pacotes normais, tá bom?
Então são 5 vezes. Essa é a adaptação química. O que nós estamos fazendo aqui? O peixe vai receber água do teu aquário lentamente e o corpo dele vai se adaptando, entendeu? Se você pegar um peixe que está numa água e jogar diretamente outra água, isso pode causar um choque químico, criar fissuras, inflamações e doenças, tá bom? Quando nós humanos descemos, aqui estamos em Curitiba, a 1000 metros de altitude, e descemos a serra, devagarinho, lá embaixo é 0, aqui é 1000. O nosso corpo vai se adaptando, tranca o ouvido para chegar lá embaixo adaptado. Se fosse um salto em segundos, talvez causasse danos irreparáveis, tá bom? Então, às vezes as pessoas falam para mim, mas o peixe é muito fresco. Não é. É que nós o submetemos a condições que não aconteceriam na natureza, entendeu? Vamos agora ao passo 6. Agora nós vamos ao passo 6. O passo 6 eu chamo de coar. Você pega com uma redinha os peixes que estão dentro do pacote, já com a água do pacote misturada com a água do aquário, pesca ele e coa fora d'água, de 3 a 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso não é para impedir que a água do pacote vá para o aquário. Porque se o peixe que você comprou já estiver numa água contaminada, ele já está contaminado, isso não vai fazer diferença. Mas é para que quando você tira ele fora d'água por alguns segundos, para não secar, o corpo do peixe produz um muco, e esse muco aumenta a proteção dele para entrar no aquário novo, tá bom? Isso é uma coisa que praticamente eu sou um dos únicos que faz isso, não é muito bem aceito ainda no mercado, mas experimenta e depois me conta o resultado. Como é melhor? O último passo dos 7 passos é o soltar. Puxa, mas não é óbvio? É óbvio. Mas quando soltar, lembra que eles estão na redinha? Não soltem eles em cima. Quando você solta em cima, quem mora no aquário pode entender que você está pondo comida. E pode ir lá e beliscar os colegas novos. Solta no fundo, que é melhor. Esse risco diminui bastante, tá bom? Como consideração final, eu quero lembrar que no começo aqui eu coloquei alimentar os peixes do aquário. Mas, se são os primeiros peixes, não precisa alimentar, tá bom? Outra consideração bacana é que se você tiver uma criadeira, eu vou pegar uma criadeira. Então, se você tiver uma criadeira como esta aqui, ó, é uma peça muito comum em aquarismo, ela flutua e ela tem ventosas para colar na borda. Ou pode ser um outro modelo, um outro fabricante. Melhor do que soltar. Dentro do aquário já livre o peixe é soltar na criadeira. Os peixinhos estão ali protegidos dos outros, recuperando as forças para poder sair livremente pelo aquário. É claro que se é um peixe grande não dá para fazer isso, né? Isso é para peixes pequenos, tá? Então essa é uma outra configuração que eu queria fazer, que é a questão da criadeira. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, quando é o primeiro peixe que você vai pôr no aquário, não é de todo ruim, depois de fazer o passo 7, que é o soltar, segue tudo igualzinho, não alimenta os peixes antes, porque não tem. Depois de soltar os peixes, pegar a água da loja. Se for uma água boa, você veja como essa aqui é bem cristalina, não é uma água assim que está amarelada, é uma água nova. Não é de todo ruim soltá-la no aquário a primeira vez, porque ela vai trazer para você um pouco de bactérias vivas, embora tenha que aplicar bactéria nitrificante no aquário, tá? Se o aquário está começando, precisa seguir um protocolo de instalação de colônia de bactérias de 7, 10 dias, isso é um assunto para um próximo vídeo. Se você gostou dessa ideia, não esqueça de deixar a tua impressão nos comentários, experimente, conte nos comentários se deu certo para você, se você achou esse método bacana. Se você quer apresentar um outro método,
existem outras possibilidades. Vamos trocar uma ideia. Se ficou alguma dúvida, também anote nos comentários que eu vou procurar esclarecer, tá bom? Eu vou procurar esclarecer. Então, deixa ali no comentário. E se você está gostando dessas informações, têm sido úteis para o seu aquário, para o seu aquarismo, não esquece de seguir a página no Facebook, que é Aquarium Flora e Fauna, e também se inscrever no canal no YouTube, que também é Aquarium Flora e Fauna. Por hoje é isso. Até mais!